E uma das zebras da Copa pode ser a Argentina, eliminada na primeira fase. A Argentina, que depois de uma estreia contra a Islândia por 1-1, enfrentou a Croácia e apresentou... Olha, eu digo que a Argentina da última quinta-feira contra a Croácia foi uma das piores seleções da Copa até aqui em 32 jogos. Tamanha bagunça que foi Croácia 3, Argentina 0, embora até o intervalo fosse 0-0. E aí o nosso querido Willy Caballero começou a dar o ar da sua graça e a fazer brilhar a sua atuação na Copa do Mundo, confirmando a confiança do técnico Jorge Sampaoli no seu brilhante trabalho. Afinal de contas, a Croácia venceu por 3-0 e a Argentina ainda respira. Basta para isso vencer a Nigéria, o que basta muito entre aspas, né? Porque a Nigéria é um time que há de se respeitar. Está conosco o Thiago Henrique de Moraes, ele que é especialista em futebol argentino, um dos responsáveis pelo site Futebol Portenho, ele que cobriu as eliminatórias 2010 e 2014, a Copa América 2011 e foi responsável pela cobertura da Copa do Mundo 2014. Thiago, mais uma vez um prazer falar com você, muito boa tarde. E as coisas estão piorando cada vez mais pelos lados da Argentina, hein, Thiago? Boa tarde, amigos da Trianon. Meu amigo, a situação está complicada na Argentina. Hoje é o único dia que está um pouco mais descontraído, porque é o aniversário do Messi, né? Mas ainda assim fica toda aquela tensão por conta do vexame, né? Pode-se dizer que a pior atuação da seleção na Argentina, não sei se é a pior, mas uma das piores desses últimos anos aí, de todas as Copas do Mundo, né? Porque a atuação foi... concordo contigo que foi uma das piores atuações em Copas do Mundo, desse Mundial, e se brincar pode ser mesmo a pior seleção, né? Em relação à organização, de fato, tem demonstrado isso. Hoje é aniversário do Messi, de fato eu vi até nas redes sociais da AFA, imagens de comemorações, o Messi assoprando velhinhas. Enfim, mas a situação por lá anda muito crítica, informações de um motim, jogadores querendo aí a troca do Jorge Sampaoli. O presidente da AFA apareceu finalmente e disse que não vai mudar nada, enfim. Dá um resumo pra gente, Thiago, de tudo que aconteceu depois do jogo fatídico contra a Croácia até a situação de momento. Como é que estão as coisas pelos lados da Argentina neste momento, depois da derrota vexatória 3-0 frente à Croácia? Vamos lá, coisa pra caramba, vamos ver se eu consigo resumir aqui e ser mais sucinto possível. Logo depois da derrota por 3-0, se fosse 3-1 seria até bom, 3-0 para o baile da Colômbia, da Croácia. Até agora eu estou desnorteado com aquele resultado, dá para perceber que estou errando tudo, né? Mas eu também. Começou já a polêmica na coletiva de imprensa, que houve um questionamento, colocaram palavras na boca do Sampaoli, e aí passaram pro Agüero. O Agüero respondeu de uma forma mais direta, se ele está vendo isso, que já estamos perdidos, ele tem que ser desse jeito. Começou a confusão a partir dali. Na coletiva, na zona mista, melhor dizendo. Na madrugada começou a ter o burburinho de que o Boruchaga poderia assumir o time. Os jogadores teriam pedido para que o Sampaoli não comandasse a equipe, que o Boruchaga fosse assumir. Esse burburinho começou a aumentar dentro dos veículos de comunicação da Argentina, principalmente a TIC Sports, que nas últimas Copas do Mundo, inclusive, cravou as convocações com 2 dias de antecedência. Verdade. Então, os rumores, pode-se dizer que tinha um pouco de verdade, mas com o decorrer do dia, com o decorrer da sexta-feira, as coisas foram se apaziguando, foram melhorando, mas ainda assim o presidente da AFA não falou, ficou calado. Houve uma matéria do La Nación falando sobre essa situação da seleção argentina, que o Sampaoli não iria sair, que o Boruchaga em nenhum momento chegou a ser questionado, que os jogadores fizeram motim, que houve briga dentro do plantel, que o auxiliar técnico do Sampaoli teria quase entrado no tapa dentro do vestiário.
começou a desmentir esse monte de burburinho. Mas no final dessa matéria do La Nación, a demissão do Sampaoli não aconteceu por um motivo monetário, pode-se assim dizer. Colocaram por conveniência, mas querendo ou não é monetário. Porque há uma multa de 20 milhões de dólares em caso de demissão do Sampaoli. Ele tem contrato até 2022. Então, teria que pensar muito nisso e demitir um treinador agora para um jogo de terça-feira, né, na quinta-feira para terça, são 4 dias, se for pensar bem de preparação, porque tem outro dia, o dia seguinte é mais aquele regenerativo, então ficou toda esse burburinho. Era incoerente fazer uma demissão de treinador durante uma Copa do Mundo. A última vez que eu me lembro que aconteceu isso foi com Parreira, com a Arábia Saudita. Sim. Isso, eu não lembro qual foi a Copa agora, mas... 98. 98 na né? França. Foi 98. Então, é a última vez que eu me lembro de algo tão... A gente está falando da seleção da Arábia. Então, falando que, com todo respeito, não tem nenhum peso em Copas do Mundo. Né? Então, pelo contrário, tem mais goleadas contra do que qualquer outra coisa. A gente está falando da seleção argentina, bicampeã do mundo, atual vice-campeã. Então, é uma crise muito grande que tomou proporções desenfreadas e que parece começar a ter uma apaziguada. Mas o que a gente tem percebido, a gente do próprio futebol portenho, conversando com os colegas que também ficam a fundo da seleção argentina, em especial o Júnior Marques, ele conferenciou, conversando com algumas pessoas, de que a imprensa argentina tem feito uma bagunça tão grande. Claro que o papel da imprensa não é ajudar, né? Aí entra até aquela outra discussão, que muita gente fala que a imprensa não está aqui para ajudar, a imprensa está para informar. A questão é que eles estão informando de uma forma sem tanta apuração, sem tanta verdade, plantando algumas informações. Até aquela questão que eu falei na semana passada, relacionada até fake news relacionada ao Sampaoli, referente a uma copeira que ele teria sediado. Então, é uma bagunça muito forte que a imprensa também tem um pouco de culpa, porque qualquer coisinha hoje em dia a gente tem colocado e é notícia. E, às vezes nem é notícia assim, né? E outra coisa também, nesse ponto todo, o Marcelo Tinelli, o irmão do Marcelo Tinelli, que foi presidente de São Lourenço, quase foi presidente da AFA, influente lá, ele é o Faustão do show de dança dos famosos na Argentina. O irmão dele vazou, parece, não sei se foi ele que vazou o vídeo, mas que acabou reverberando para o Agüero e também para o Messi, de que o jogador, o irmão do Tinelli iria levar algumas garotas para algum lugar junto com o Agüero gostou, falou para levar também para um amigo dele, aí mostrou o Messi fez aquele sorriso. Por muito pouco não houve divórcio do Messi. Então, assim, é uma bomba, uma bola de neve que vai aumentando e tem tudo indica que pode causar com essa eliminação na terça-feira, porque por mais que a Argentina e Nigéria em Copas do Mundo, a Argentina tem um amplo favoritismo, tem uma amplia... vem de vitórias, né? Dos últimos 4 confrontos foram 4 vitórias. Do jeito que a Argentina está jogando, é bem complicado, bem delicado. Bom, tá com a gente aqui o Thiago Henrique de Moraes, ele que é responsável pelo site Futebol Portenho. Alguém pergunta para ele? Eu tenho. Thiago, eu estava até conversando aqui, boa tarde, fora do ar, sobre o possível time que se é que vai ser o Sampaoli, mas enfim, que ele vai armar para terça-feira. Como é que você imagina a formação do time? Volta com uma linha com 4, alguns jogadores mais experientes, Banega podendo virar titular. O que você pensa para o jogo de terça? O
pelo que eu estava, inclusive, conversando nos bastidores com o pessoal do futebol portenho, da nossa equipe, a expectativa é que volte a linha de 4 na defensiva, com 4-3-3, né? E aí, finalmente, aquela coisa que eu falei no programa anterior, semana passada, de que o Messi tem que jogar pela ponta. Parece que ele vai jogar pela ponta com o Higuaín um pouco mais enfiado, ou seja, já é alguma mudança, né? Entre o Higuaín no lugar do Agüero, e volta o Di Maria pela ponta esquerda, o Messi pela ponta direita, o Di Maria pela ponta esquerda. E aí fica Enzo Pérez, que para mim é uma incoerência muito grande, porque é um jogador que foi convocado por conta do corte do Lanzini, não estava nem entre os convocados e vai ser titular pela segunda partida seguida, né? Mascherano e Banega ali no meio, né? O Mascherano fazendo o primeiro volante, o Banega saindo um pouco mais, e o Enzo Pérez também segurando um pouquinho, e o Armani no gol. Acho que era meio que provável que isso fosse acontecer. Amém. Principalmente depois do que aconteceu com o Caballero, né? Mostrou que, por mais que ele tenha feito isso durante todo o jogo, recebido a bola, mas aquele lancezinho ali acabou que tirou todo o critério dele estar jogando. E aí volta, né, na zaga com Salvo, Mercado, Otamendi, Tagliafico, que é uma zaga que, na verdade, eu não gosto muito. Eu preferiria até o Rojo no lugar do Mercado, do Salvo, né? O Mercado seria colocaria ali pela direita, porque o Rojo, mesmo não sendo um zagueiro, né, de ofício, ele joga mais pela lateral esquerda, jogou na lateral esquerda, mas jogou como central com o Manchester United. Então, já tem uma experiência. O Mercado também jogou algumas partidas com Sevilha, com o próprio Sampaoli, quando treinava o Sevilha, mas eu não gosto do Mercado como zagueiro. E o Fázio, Thiago? O que acontece com o Fázio? O Fázio é incrível, né? Porque ele era um nome que não estava na lista inicial, não se pensava muito nele, pensava muito em relação ao Funes Mori, jogador do Everton, jogou no River Plate também. E as atuações dele no final da temporada acabaram que deram a ele essa possibilidade de estar jogando como central. A questão é que, com o Fázio, obviamente, a zaga fica muito lenta, né? Acredito que seja esse o critério que o Sampaoli tem usado. O problema ele levou esses zagueiros, né? Ele levou poucos zagueiros para a Copa do Mundo, e um deles, e dois dos principais, né? Que seriam, imaginava no início que era Fázio exatamente, os dois são mais lentos. E não houve nenhum outro reserva. Então hoje ele está improvisando. O Mercado, né? Pode, inclusive, dependendo da situação, recuar o Mascherano jogando naquela posição. Então fica toda essa questão. O Fázio mesmo, eu já fui um pouco contra até o nome dele entre os 23, mas esse jogo também seria um pouco complicado, o primeiro jogo dele na Copa. Também que é o primeiro jogo do Armani na Copa do Mundo, meu jogo com a seleção argentina, entrando nessa bomba, né? Coisas que só acontecem com a Argentina. Rodney, pergunta. Ô Thiago, antes da pergunta, eu queria só fazer uma homenagem, acho que você deve conhecer o Thiago de Melo Gomes, que foi colaborador por muitos anos aí do futebol portenho, grande professor universitário lá do Recife, que morreu no final do ano passado, era um camarada com quem eu tinha muito contato via Twitter, falava bastante sobre coisas do futebol argentino, então eu queria deixar essa aqui homenagem para ele. Obrigado, muito obrigado, esse é um cara que faz muita falta ainda pro futebol portenho. É verdade, grande torcedor do Racing e realmente faz muita falta aí. E a pergunta que eu queria fazer, eu queria aprofundar um pouquinho a questão da imprensa, né? Porque aqui no Brasil a gente sempre teve essa visão de que a imprensa argentina, ela joga junto com a seleção. Então, se eu até estiver equivocado, você pode me corrigir. Então, de algum tempo para cá a gente tem visto que isso não tem acontecido. Então, na semana passada a gente citou mesmo o caso da fake news lá envolvendo o Sampaoli, e agora todo esse noticiário dando conta da saída do treinador no meio da competição, que você já colocou aqui que isso foi desmentido. Então eu queria saber como é que está a relação da imprensa com a seleção argentina hoje, se de repente aconteceu algum tipo de afastamento, azedou essa relação, se isso aconteceu, por qual motivo? Então, a briga com a imprensa começou, não salvo engano,
foi uma partida em que o Lavezzi chegou a ser convocado. Eu não lembro qual foi a partida de fato. Eu lembro que começou com o Lavezzi e um jornalista, que foi um dos mesmos que chegou a fazer esses burburinhos relacionados ao Sampaoli, falou que o Lavezzi não ia jogar porque ele havia fumado maconha dentro da concentração. Desde então, começou uma briga muito forte entre os jornalistas e a imprensa, os jornalistas e os jogadores. A imprensa e os jogadores ficaram quase um ano sem falar com a imprensa. E desde então começou a ter um pouco mais de... Por conta disso, por eles não estarem falando com ninguém, o jornalista, querendo ou não, já que não está falando, vou tentar dar uma cutucada, procurar um pouco mais. E isso vem se aflorando, né, no decorrer desses últimos anos. E isso meio que se comprovou, né, recentemente agora nessa Copa do Mundo. É algo específico de algum veículo, um grupo de veículos? Como é que você enxerga dessa forma? Rodney, foi antes do jogo contra a Colômbia. E o nome do argentino é Gabriel Anello. Isso. Eu não estava com os nomes aqui, mas obrigado aí pela complemento. Não há um veículo específico. Grande parte dos veículos são mais de rádio, mas sempre tem um dentro de uma emissora de TV ou de algum jornal, algum site, que sempre tem alguém ali que gosta de dar uma alfinetada em algum ponto. Não há uma polarização assim certinha em algum veículo específico, qual veículo é o que mais corneta, né? Não há algo do tipo. Sempre, pelo menos um sempre vai estar em algum ponto dando alguma cornetada. Danilo, quer fazer alguma pergunta para o Thiago? Tudo bom, Thiago? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo? Comigo tá tranquilo. Agora imagina o coração dos argentinos, né, cara? Não deve estar tão tranquilo assim. Não mesmo. Não tá. Os caras comemoraram a vitória da Nigéria, né? Pode, inclusive, ser algoz, né, da Argentina. É engraçado, né? O futebol proporciona essas coisas. A Argentina torceu para a Nigéria, que a próxima adversária dela, que se a Nigéria ganhar, pode classificar. Então, é bem confuso, né? Toda essa... E querendo ou não, os dois jogos, né? Tanto o jogo do... Se bem que o jogo da Islândia contra a Croácia, se a Nigéria ganhar, não faz tanta diferença. Mas, querendo ou não, os dois times vão estar olhando, porque se a Islândia ganha a da Croácia, a Nigéria empata, por exemplo, com a Argentina, vai ficar torcendo ali pelo número de gols. Mas o futebol proporciona essas coisas, né? A gente mesmo no futebol portenho, durante o jogo, a gente ficou brincando, né? Que o Musa era o Argentina na Copa, que hoje, vamos Nigéria, hoje temos que ganhar. Só trocou as vogais, né? Só trocou as vogais. Mais ou menos por aí, um jogo de trocadilho. Mas, assim, o argentino ele é muito supersticioso, né? Ô, Thiago, eu até lembro que na última Copa eles fizeram um ritual, eles foram numa igreja, alguma coisa parecida, coisa que não acontecia desde 1986, a última final da Argentina, né? Depois teve 90, mas em 86 a Argentina foi campeã. Uhum. Aconteceu isso, né? Aconteceu, foi em uma cidade perto de... uma cidade ali da região de Mendoza, né? Isso. Os jogadores estavam fazendo... Alguns jogadores estavam fazendo preparação para a Copa do Mundo de 86 ali, e foram para uma igreja, se não me engano, Nossa Senhora de Guadalupe, e fizeram os pedidos e falaram que se fossem campeões iriam voltar ali. E em algum momento deu certo, né? Teve a chance de ser campeão do mundo a Argentina em 2014. Então, para o torcedor argentino, eu estou aqui olhando, a campanha da Argentina hoje é idêntica à campanha da Argentina de 1990. Inclusive o 10 daquele Mundial estava tendo o mesmo desempenho do 10 de hoje.
Não dá, não cabe nem no mesmo conceito Messi e Maradona, não dá. Não, eu entrei no campo da superstição argentina. Mas aí já foi pro ralo. Meu Deus. Não dá. Você acha que dá pro 10 da Argentina atual deixar Ele foi apático, né? Acho que a palavra seja essa, né? Contra a Croácia, né? Acho que foi apático, né? A palavra que a gente pode falar no ar é apático. Mostrou muito, né? Você acha que passa por ele? E outra coisa, que já vocês estão dando uma colherzada aí no esquema tático aí do Sampaoli, eu não entendo o Mascherano como volante hoje. Se ele atuou durante muitos anos da carreira dele e foi campeão como zagueiro, era melhor... E tá demonstrado aí que a safra de zagueiros da Argentina não é das melhores, né? Verdade. Não dá pra colocar o Mascherano como zagueiro, pelo menos nesse jogo, enfim. Seria até coerente, né? Sim. Você ia complementar com mais alguma pergunta, né? E o Messi, né? Acho que passa tudo por esse camisa 10 da Argentina, né? Não tem uma outra explicação. Esquema tático, esquece, né? Você não vai achar um esquema tático agora, não é verdade? Não tem como. Então, você acha que tudo isso que você falou, essa reunião, querendo o Burruchaga? O Burruchaga para assumir o lugar do São Paulo, enfim, ele fazendo aniversário hoje, sai algumas fotos, parece que o semblante é outro. Você acha que muda alguma coisa ou, infelizmente para o torcedor argentino, infelizmente a Copa acaba mesmo na terça-feira? Pois aproveitando até essa questão de superstição, né? Aniversário do Messi foi hoje, então muita gente fala inferno astral, né? Antes de aniversário. Mais um motivo. Mais um motivo, né? Então, para quem é supersticioso aí, os argentinos são supersticiosos, pode ser que seja isso. Depois, com 31 anos de agora, ele tenta deslanchar na Copa do Mundo, um jogo decisivo. É o que se espera dele, né? Ele fez isso contra o Equador nas últimas eliminatórias. A Argentina saiu em desvantagem naquele jogo, tomou o gol no começo da partida por conta de erro de defesa. Depois ele chamou a responsabilidade para si e matou o jogo, jogando na posição onde ele gosta de jogar. Então, pode ser que para essa partida, não sei se vocês chegaram a notar também, com muitos jogadores experientes dentro do elenco, dentro dos titulares, querendo chamar a responsabilidade também para todos, porque é a base de da vice-campeã do mundo, né? Sim, desses que vão disputar, que vão jogar, sistema defensivo não. Mas Mascherano, Enzo Pérez, Messi, Di Maria e Higuaín estiveram na Copa. O Banega foi cortado em cima da hora, né? O Otamendi também foi cortado em cima da hora. O mercado não chegou a ser cogitado. Então, assim, você tem 5 jogadores que, não digo que estiveram na final, mas que estiveram o Rojo, né? Campanha. Foi o Rojo, né? O Rojo foi o lateral esquerdo naquela Copa. Foi o Zabaleta na direita e o Rojo na esquerda. Foi o Demichelis em algum momento, o Federico Fazio e o Garay. O Garay. Fernandes também, né? É o Fede Fernandes. Fede Fernandes, aí ele jogou o Fede Fernandes e o Garay, aí o Fede Fernandes estava suspenso nos jogos e jogou o Demichelis. Que arrumou a zaga, inclusive. Foi. E aí fica toda essa pressão. Claro que vai ser uma pressão muito, muito forte para cima do Messi. Ele vai querer chamar a responsabilidade. Os nigerianos sabem disso, vão tentar fazer uma pressão muito forte para cima dele. Quanto ao Mascherano no sistema defensivo, era uma possibilidade, dependendo, para você abrir um pouco mais o jogo. Você colocando, por exemplo, o Lo Celso. Você coloca o Enzo Pérez como 5 mesmo, né? Que o Mascherano vai fazer esse papel de 5. Coloca o Enzo Pérez naquela posição, mesmo que ele não jogue, mas ele sabe jogar naquele posto. Fez alguns jogos por ali. E colocasse o Lo Celso, ou até mesmo o Dybala, né? Sim. Porque para você fazer essa, como se diz, essa transição certa entre ele e o Higuaín, né? Já que eles se conhecem muito bem da Juventus. E em nenhum momento foi utilizado o Higuaín. Já foi utilizado no jogo contra a Islândia, mas bem pouco. Mas o Dybala e o Higuaín juntos. Então, poderia ser uma possibilidade. O Dybala, mais uma vez, no banco de reservas, não sendo nem cogitado em entrar entre os titulares. Muita gente no Twitter mesmo do Futebol por 100 reclama.
não acredito que o Dybala não vai jogar, não acredito que o Dybala vai ser reserva. Thiago, e assim, se não acontecer nada, e espero que não aconteça com o Dybala, é o sucessor do Messi, né? Exato. Então não tem explicação. Da seleção argentina. Não tem explicação, entendo. Ninguém entende, na verdade. Assim, tá machucado, tudo bem. Dá pra você relevar, não fez uma boa campanha, a temporada tá voltando de contusão. Ok, dá pra você... Não tem justificativa, ninguém entende. Agora... Há uma justificativa. Que foi quando ele... Mas aí poderia nem ter sido convocado. Mas foi quando ele chegou... Ele chegou a dar uma entrevista falando que ele e o Messi não se encaixavam, não estavam conseguindo dar jogo, ele e o Messi na mesma posição. Isso soou muito mal na Argentina, né? Mas... E depois ele pediu desculpa nessa coletiva, nesse ano mesmo, na própria Copa do Mundo, ele deu uma coletiva, falou que dá para jogar junto, sim, né? Mudou todo o discurso dele, mas pode ser que seja um pouco disso também, né? E nos treinamentos não tem encaixado, ainda mais nos treinamentos que o São Paulo tem feito, no esquema que ele tem proposto, né? Acho que em nenhum momento ele testou, por exemplo, o Messi na ponta e o Dybala um pouco mais centralizado, que é o que eu vejo que pode fluir um pouco mais. Eu também acho. Mas enfim, vamos ver o que acontece em Argentina e Nigéria, que o São Paulo tem um momento ali de rara iluminação, coisa que ele não teve ainda no comando da Argentina, e quem sabe carrega a Argentina para a próxima fase. Para isso, a Argentina precisa vencer a Nigéria, que é um dos adversários que a Argentina mais enfrentou em Copas do Mundo, conhece muito bem, mas o último amistoso a Argentina acabou não levando a melhor. Thiago... na Rússia, inclusive. Oi? O jogo foi na Rússia. Foi na Rússia. Foi na Rússia. Tiago, para quem não conhece futebol portenho, qual que é o site? Deixa aí o endereço para o nosso público ouvinte. Pode acessar aí o www.futebolportenho.com.br e lá no Twitter também, @futebolportenho, para acompanhar, no Twitter principalmente, para acompanhar os 100% reais aí das partidas, com um pouco mais de reverência também, de drama, né? Porque querendo ou não, tá complicado acompanhar a seleção argentina sem o draminha. Tá impossível. Tudo bem que a gente não gosta de drama, mas não precisava tanto. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Espero que, quem sabe, semana que vem a gente volte a falar da Argentina nas oitavas de final, tá bom, meu querido? Beleza. Possivelmente, se for no sábado, a gente vai estar falando já do jogo da Argentina, que o jogo da Argentina no sábado deve ser às 11 da manhã, né? Sim. Se a Argentina passar, de fato vai ser às 11 horas da manhã, vai ser o primeiro jogo das oitavas de final, possivelmente contra a França ou Dinamarca. Só isso. Né? E aí a gente vai falar dependendo até mesmo de uma classificação para as quartas ou a eliminação precoce, ou na primeira fase ou nas oitavas de final. Perfeito, Thiago, um forte abraço. Se for a gente classificar mesmo, certamente não estarei aqui no dia do jogo, porque eu não tenho condições para isso, mas ficarei na torcida e na audiência. Forte abraço, Thiago. Muito obrigado, estou sempre à disposição.